Sejam bem-vindos à nossa última aula, isso mesmo, a nossa última aula aqui desse módulo que é o livro de Apocalipse. Nós já vimos aqui como ler o livro de Apocalipse, os pontos em comum da abordagem de interpretação, das abordagens de interpretação, quais são essas correntes de interpretação e o que elas dizem. A gente fez esse panorama geral de uma forma bem simples para você entender que existem essas 4 abordagens principais de interpretação. E aqui nós vamos para o nosso último ponto aqui desse nosso módulo, entendendo o livro de Apocalipse. Nós temos 4 abordagens de interpretação. Qual abordagem utilizar? Nesse módulo aqui da Escola Discipular, a abordagem que nós vamos utilizar é a abordagem amilenista. Por quê? Essa é uma posição minha de que a abordagem amilenista ela é a abordagem mais bíblica, é a abordagem mais coerente e a abordagem mais concisa, que dá um conteúdo de entendimento mais profundo e realmente que tem concordância com vários pontos das Escrituras. Vejam que a forma como você interpreta o livro de Apocalipse, ela tem 4 abordagens. Você precisa estudar essas 4 e seguir ali como você vai entender o livro de Apocalipse. Então aqui, isso é muito interessante, porque com relação ao livro de Apocalipse, lembrem o que eu falei, que existem 5 pontos em comum. Quais são esses 5 pontos em comum? Jesus ele vai voltar, Jesus ele vai julgar vivos e mortos, Satanás vai ser condenado. Além disso, deixa eu relembrar aqui para vocês, haverá um período de paz e prosperidade e Jesus ele voltará. Essas são verdades que todas as 4 linhas de interpretação elas abordam. E isso deve ser claro para nós enquanto cristãos. É isso que nós devemos ter em mente. E não devemos fugir da leitura do livro de Apocalipse. Nós devemos ler, nos aprofundar nesse livro que é belo, é extraordinário. Mas existem essas divergências entre essas 4 linhas. E eu vou mostrar aqui para vocês que essa forma de interpretar, ela deixa bem claro verdades e símbolos, tá bom? Então é essa a posição que nós vamos adotar aqui para entender o livro de Apocalipse. Então, segundo essa abordagem de interpretação, o livro de Apocalipse ele não é para ser lido como eventos contínuos e literais, mas eles são eventos simbólicos que eles estão em paralelo. Como assim? O livro de Apocalipse ele foi enviado, precisamos ter isso em mente, que ele foi enviado para os seus primeiros destinatários. E como acontecia quando o livro chegava ali nas igrejas? A pessoa pegava o livro e ela lia. Então, aqui João, no livro de Apocalipse, ele não está fazendo uma revelação de uma forma contínua na história. Desculpa. Mas é identificado 7 partes. O livro de Apocalipse é dividido em 7 partes. E essas 7 partes elas estão em paralelo. Elas não estão contínuas na história, mas elas estão em paralelo. Então é como se o apóstolo João ele contasse essa história 7 vezes. E em cada vez que ele conta essa história, ele vai revelando um aspecto dessa história. Desculpa aqui. Ele vai revelando um aspecto dessa história, tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos mostrar aqui essas 7 partes em que o livro de Apocalipse ele está dividido. A primeira parte, Cristo no meio dos candeeiros, vai do capítulo 1, versículo 1 até o 3, tá bom? E do capítulo 3 até o 22. Então, nesse trecho, temos como tema central Cristo no meio dos 7 candeeiros. Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o que são esses candeeiros de ouro? Os candeeiros de ouro, eles são a igreja, pois a cada igreja João é levado a escrever uma carta. O número 7, ele ocorre várias vezes em Apocalipse e ocorre para indicar completude, como acontece aqui. Então são 7 igrejas. São 7 igrejas, sim, ali da Ásia Menor, mas são
o número 7 ele também é indicado para indicar a completude, que é essa revelação, ela é para toda a igreja em todo tempo e em todo momento. Essa é a primeira parte, Cristo no meio dos candeeiros. A segunda parte que nós temos do livro, lembram que são 7, então a segunda parte que nós temos é a visão do céu e dos selos, que vai do capítulo 4, tá bom? Até o capítulo 7, versículo 17. Aqui nós temos a descrição daquele que está no trono e a adoração daqueles que o cercam. Além disso, a impressão dos não crentes sobre a segunda vinda. Vamos ler esse trecho, tá bom? Vou colocar aqui, capítulo 6, do versículo 16 ao 17. Eu vou estar lendo aqui para vocês, Apocalipse capítulo 6, do versículo 16 até o 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a impressão dos não crentes sobre a segunda vinda de Cristo. Olha o que o texto diz. Caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A impressão dos não crentes sobre a segunda vinda de Cristo, ela é terrível. Eles não querem estar ali, não querem passar por esse momento. Eles querem o quê? Sumir, morrer, não querem estar ali. Eles querem se esconder disso. Essa é a impressão. E essa segunda parte também, ela nos dá a impressão dos crentes. Veja qual é a resposta dos crentes. 7, 16, 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guardará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Vejam aqui a impressão dos crentes, ela é totalmente diferente dos ímpios. Quando o Senhor vem, os ímpios não querem estar ali, eles querem se esconder, mas dos crentes não. Há essa consolação. Então, aqui nós temos a visão do céu e dos selos, a visão do céu dos não crentes e a visão do céu da segunda vinda dos crentes. Vamos agora aqui para a terceira parte. Lembrem que é em paralelo e em cada parte é revelada alguma coisa dessa história que vai acontecer. Aqui nós temos as 7 trombetas. Somos assim levados a esse trecho onde a mulher e o filho varão são perseguidos pelo dragão e seus auxiliares. Então aqui nós temos um panorama com referência ao nascimento do Salvador. O panorama com referência ao nascimento do Salvador, o dragão tentando devorar o filho carregado para Deus e o trono, e a astúcia do dragão invocando a besta do mar, a besta da terra e a grande meretriz, a Babilônia. Agora, quem são esses símbolos? Né? Quem são eles? O que significam esses símbolos? O que significam esses símbolos? Primeiro, Cristo, o filho varão. Quem é o filho varão? O filho varão é Cristo. E quem é a mulher? A mulher é a igreja. A besta que sobe do mar. Quem é a besta que sobe do mar? A besta que sobe do mar é a perseguição que o dragão promove contra os cristãos, corporificada nos governos mundiais e dirigida contra o corpo dos crentes. Nos dias de João era o governo romano. Então vejam que esses símbolos, cada um tem um significado. A besta que sobe do mar é a perseguição que o dragão, quem é o dragão? Satanás, promove contra os cristãos. E a besta que surge da terra. Quem é a besta que surge da terra? Deixa eu dividir aqui para ficar melhor. Isso. Aqui mais um. A besta que surge da terra é a religião anticristã de Satanás, que o objetivo é enganar a mente e escravizar a vontade dos crentes. No tempo de João era a religião pagã, o culto ao imperador. E a grande prostituta, Babilônia,
Quem é a grande prostituta? A Babilônia. É a sedução anticristã que tentou roubar o coração e perverter a moral dos crentes. Vejam aqui que o dragão, deixa eu colocar aqui, o dragão é Satanás. Vejo que em cada etapa de Apocalipse é revelada alguma coisa. E aqui nós temos essa outra parte da revelação, com esses significados, esses símbolos. Cada um desses símbolos aqui tem um significado. E esse significado não é somente, vejam, por anseio dos crentes da época, que tudo aquilo que estava acontecendo, a perseguição romana, os crentes morrendo, a igreja ali sendo destruída. Diante de todo esse desespero, João está chamando a atenção ali dos irmãos, olhem, tudo isso que está acontecendo, há alguma coisa por trás. Quem é que está por trás? Quem está por trás é o dragão. Quem está por trás é Satanás. Não somente ele, mas como seus aliados. Aí ele identifica essas figuras. A besta que surge da terra, a besta que surge do mar, que nós já colocamos aqui o significado, e a grande prostituta, a Babilônia. A quinta parte da divisão do livro de Apocalipse, vamos colocar aqui, as 7 taças, 15 do versículo 1 até 16, versículo 21. As taças da ira. Então essas são as 7 taças. As taças da ira, o juízo final e os eventos que ocorrerão em conexão a eles. É o que acontece aqui nessa etapa. Mais um pedaço aqui sendo revelado. Tá bom? E nós temos aqui a evidente demonstração de que mesmo diante de sinais de Deus, o ímpio persevera em sua iniquidade, sem arrependimento. Então o que Deus faz? Deus transborda a sua taça de ira. Vejam o que aconteceu. Aconteceu aqui o sinal dos cedos, as 7 trombetas, e mesmo diante de tudo isso que aconteceu, o ímpio ele não se arrepende. Como ele não se arrepende, a taça da ira de Deus ela é derramada sobre o ímpio. Nós vamos agora aqui para a 6ª parte, a queda da Babilônia. Vai do capítulo 17, versículo 1, até o 19, versículo 21. A queda da Babilônia. Então nós temos aqui a punição sobre a besta e o falso profeta. Ainda não temos aqui a derrota do dragão. Veja como eu falei, é em paralelo. Então, essa história é contada do início a fim, 7 vezes por João, mas em cada vez que é contada, ela é revelada alguma coisa. Ainda não temos aqui a derrota do dragão, que será somente no capítulo 20. Temos então a história e queda da Babilônia e as bordas do cordeiro triunfante. Agora nós vamos aqui para a última parte do livro. A grande consumação. A derrota, nós temos aqui uma característica que é a derrota de Satanás. E a visão onde Satanás ele é preso por 1000 anos. A visão onde Satanás é preso por 1000 anos e lançado no abismo. Então, o que isso significa? Né? Vamos lembrar aqui do período antes da vinda de Cristo. Olhem comigo aqui Atos, capítulo 4, versículo 16. Atos, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por ele, e não podemos o negar. Desculpa, é 14, versículo 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Antes da vinda de Cristo, quem nós tínhamos como luz para as nações? Somente Israel como luz para as nações. Nesse tempo, como diz aqui em Atos, o restante dos povos eles andavam nos seus próprios caminhos. E se eles quisessem luz para si, eles tinham que vir até Jerusalém e conhecer o Deus de Israel. Era um período de grande trevas. Vejam comigo também, o apóstolo Paulo fala sobre isso na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, havia isso antes da vinda de Cristo. Contudo, existem profecias que essas trevas espirituais elas não deveriam continuar. Olhem comigo o Salmo, capítulo 2, versículos 7 a 8. Salmo, capítulo 2, versículos 7 ao 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então vejam, há esse período de grande escuridão, de grande sombra, devido ao pecado, devido à queda, antes da segunda vinda de Cristo. Mas quando Cristo vem, essa profecia e outras, elas começam a se cumprir. Então, a obra de amarrar Satanás, ela se inicia quando? Quando Jesus vence ele nas tentações no deserto. Ali começa o processo de amarrar Satanás. Cristo atrai para si todos. Veja que lá em João, capítulo 12, versículo 20 a 32, as palavras lançar é utilizada ali, como também aqui em Apocalipse, expulsar. Expulsar e lançar, essas palavras elas têm a mesma raiz. Vejam, com a vinda de Cristo, Cristo amarra Satanás e ele lança Satanás. Satanás é lançado no abismo. Quando isso acontece? Com a primeira vinda de Cristo. E Satanás assim ele é expulso. Há um despojamento de Satanás. Vou colocar aqui Colossenses 2, versículo 15. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É justamente o que nós temos aqui, ao despojamento de Satanás. Quando isso acontece? Quando Cristo ele vem. Então, aqui essa descrição, a expulsão ela foi resultado da coroação de Cristo. E esse período é o período de 1000 anos em que nós vivemos depois da segunda vinda de Cristo e a sua subida aos céus. É o período que nós estamos vivendo aqui agora. Esse é o período de 1000 anos. É assim que é o entendimento do livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo esse período onde Satanás ele está amarrado, ele está aprisionado pelas correntes, ou seja, ele não tem como destruir a igreja. E ele não pode impedir que a igreja ela se espalhe no mundo todo. Não há nenhum período na história como o que nós estamos vivendo, em que o evangelho ele está avançando. Ele está progredindo em todas as nações, em todos os povos, em todos os mundos. As missões estão indo, por isso esse é o tempo oportuno que nós temos de avanço do evangelho. É claro que há perseguição, é claro que há impedimentos, mas não é como antes. Vejam que, quando olhamos para Israel, antes da vinda de Cristo, não há nenhum avanço como esse, mas somente agora, porque é o período de 1000 anos em que nós estamos vivendo, que há esse avanço do Evangelho. Por quê? Porque Satanás está aprisionado, ele está amarrado. Quem fez isso? Cristo, através da sua morte e ressurreição na Cristo, ele amarrou o valente. E agora as nações podem conhecer a luz de Cristo. Vejam, os 1000 anos não são literais, já se passaram 1000 anos. Nós estamos vivendo 2000 anos já depois depois da primeira vinda de Cristo. Mas esse período, o que eu quero deixar aqui claro, ele vai acabar. E existem sinais de que esse período ele vai acabar. Quais são os sinais para isso? Os sinais para isso é que vai haver uma perseguição muito grande. Você pode dizer, mas hoje já tem perseguição na China, na Coreia, em outros países assim, que perseguem o cristianismo. Aqui também perseguição. Mas vejam, quando o período de 1000 anos estiver encerrando, vai haver um período de grande perseguição global. Não vai ser de alguns países, vai ser um período de grande perseguição global como nunca houve no mundo.
Por isso, o período que estamos vivendo, devemos avançar com a pregação do Evangelho, pois ainda não chegou esse período de grande perseguição terrível e global, mas vai chegar. Além disso, nós temos aqui a vestidura. Vestidura que ela é sempre manchada, suja e totalmente corrompida. Zacarias, Jeremias falam sobre isso. Não temos como lavar, nem todos os alvejantes do mundo podem purificar as nossas vestiduras. E o que são as vestiduras? As vestiduras são caráter. Quem pode nos lavar é Cristo, o seu sangue purificador. E esses que foram lavados têm a grande promessa de Cristo, que vão reinar com Ele. Cristo promete voltar em breve. Aqui nós temos nesse trecho também que Cristo promete voltar em breve. E a resposta é vem. E vem significa cumpra seu plano na história com vista à sua vinda, Senhor. Esse deve ser o desejo dos crentes. Esse deve ser um desejo que deve ter em nosso coração. Senhor, vai haver grandes sinais, grandes coisas terríveis vão acontecer, mas o nosso desejo é vem, Senhor. Vem porque a sua vinda vai ser gloriosa e os crentes vão festejar, vão se alegrar. Esse deve ser o grande sentimento que deve gerar em nossos corações ao ler o livro de Apocalipse. E o segundo que pode gerar em nós deve ser, Senhor, a tua segunda vinda vai acontecer. E aqueles que ainda não te conhecem precisam te conhecer. Eu quero ser aquele que vai levar essa grande mensagem, porque o Senhor está voltando. Vem, Senhor Jesus, mas também eu quero que outros te conheçam, Senhor. A tua grande vinda, nós devemos almejar a grande vinda do Senhor com as suas recompensas. Vivemos para a eternidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor console o nosso coração. Nós temos aqui o encerramento desse módulo. Vejam que foi aqui, olhando para esses pontos, podemos entender o livro de Apocalipse de forma paralela, sete partes da mesma história, e em cada momento é revelado alguma coisa dessa história. Nós aqui não nos aprofundamos nos significados de cada símbolo, porque não é o propósito aqui desse módulo da Escola Discipular, mostrar essa corrente de interpretação, mostrar como entender o livro. Espero que possa ter ajudado. Depois você pode voltar e pode ver como o livro ele é dividido nessas 7 partes, mas aí eu queria que você deixasse aqui um comentário se essa aula de Apocalipse ajudou você e o que mudou depois que você passou por essa aula. Então comenta aqui embaixo. E se você também tem um desejo de aprofundar mais sobre o livro de Apocalipse. Então nós ficamos por aqui, encerramos aqui esse módulo e nos vemos nos próximos módulos mais para frente.